Olá, internauta da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias desta quinta-feira, dia 29 de maio de 2025. Olá, Sara Raquel. Olá, Oceni. E a gente inicia mostrando para você a capa do jornal Folha de São Paulo. A manchete desta quinta-feira é sobre aumento de imposto, o IOF, que é o imposto sobre operações financeiras. Máquina pública ficaria em situação delicada sem a alta do IOF, afirma o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O ministro se reuniu na noite de ontem com o presidente da Câmara Federal, Hugo Mota, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para explicar o aumento do imposto via decreto, sem passar pelo Legislativo, pelas duas casas legislativas. E esse jantar foi lá na residência oficial da Câmara dos Deputados, com o Hugo Mota. E depois que terminou o jantar, o Haddad falou isso para os jornalistas que estavam cobrindo a reunião. Hugo Mota, chamou o decreto de infeliz e Davi Alcolumbre acusa o governo de tentar usurpar o poder do legislador, porque o aumento do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, foi através de decreto. O Marcos Gonçalves escreve sobre o assunto. Haddad perde com a tentativa de fazer omelete sem quebrar os ovos. Na coluna Painel da Folha, temos: governo errou ao aumentar IOF sem falar com o Congresso, diz o líder da bancada do partido União Brasil na Câmara Federal. O que pensa a Folha sobre isso? Qual é a opinião da Folha sobre isso? A Folha diz: trapalhada com IOF pelo menos expôs descalabro fiscal. Agora, na área internacional, chamada de capa da Folha de São Paulo, é ainda sobre a guerra comercial iniciada pelo esse novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Pois ontem à noite, a Justiça dos Estados Unidos proibiu essas tarifas, esse tarifaço do presidente Donald Trump. A Casa Branca recorre da decisão e afirma que tema econômico não cabe a juízes não eleitos. Esse é o argumento da Casa Branca. Presidente Donald Trump se irrita com o termo que aposta que ele sempre vai amarelar. Quer dizer, que não se escreve o que Donald Trump diz, mas ele ficou irritado com o termo amarelar. Inclusive está aqui no texto aspeado. Presidente Donald Trump se irrita com o termo que aposta que ele sempre vai amarelar, sempre vai recuar, vai desfazer o que disse. Ainda sobre o governo de Donald Trump, o empresário, um dos mais ricos do mundo, dono da Tesla, dono do Facebook, dono de várias plataformas digitais, que é o Elon Musk, dono de empresa que manda foguetes para o espaço, pois o Elon Musk anunciou ontem que
que deixará seu cargo no governo dos Estados Unidos. O bilionário teve acesso sem precedentes a dados da gestão pública dos Estados Unidos nesse período. Ainda sobre os Estados Unidos, revogar os vistos é pretexto dos Estados Unidos para prejudicar estudantes, diz o porta-voz do governo chinês. Decisão da Casa Branca de não conceder mais visto para o estudante entrar nos Estados Unidos para fazer intercâmbio, para fazer lá uma faculdade, isso para alunos estrangeiros, gera incerteza e cria tabu. E a reação do porta-voz do governo chinês, porque cerca de 1.000 chineses estudam, fazem intercâmbio nas universidades dos Estados Unidos. Neste carrossel de imagens, a primeira é para ilustrar a matéria sobre futebol. Palmeiras 100% no estádio Allianz Parque. O jogador Estevão celebra seu gol, o primeiro de 6-0 do Clube Paulista sobre o Sporting Cristal do Peru, no jogo final da fase de grupos da Copa Libertadores. 6-0 foi o placar desse jogo, em prol do Palmeiras. Esta outra foto é para resgatar uma imagem histórica. Leia a entrevista com o fotógrafo Neil Leifer, que há 60 anos registrou o boxista Sonny Liston nocauteado por Muhammad Ali. Essa foto é considerada a maior imagem esportiva de todos os tempos. E a Folha traz uma entrevista com esse fotógrafo famoso. Sede da COP30 em Belém. COP30 será realizada em novembro, pois novos hotéis em Belém apostam em sobrevida após a conferência, a cúpula do meio ambiente do mundo. Há 6 meses do evento, região metropolitana tem 8 estabelecimentos do tipo em construção. Por quê? Porque a demanda é grande, a temporada lá de aluguel está muito cara para abrigar toda a delegação estrangeira que vem para esse evento mundial. Como é que está o clima hoje em São Paulo? O frio começa hoje em São Paulo. Amanhã, sexta-feira, a previsão do clima lá, sabe quantos graus? 7 graus amanhã em São Paulo. Esta é a previsão. E se concretizar, chegar a 7 graus, vai ser o recorde do ano. Vai ser o grau mais baixo dos últimos 12 meses. Por conta disso, a Prefeitura de São Paulo terá operação para pessoas em situação de rua devido à onda de frio. E essa prevenção é para que não ocorram mortes de mendigos que dormem pelas ruas, pelas calçadas de São Paulo. Rio de Janeiro, o cantor MC Pose do Rodo, é o nome dele artístico, esse aqui que está com esse cordão de ouro no pescoço. Ele é detido
pela polícia por apologia ao crime e suspeito de relação com o Comando Vermelho, que é o CV. Segundo investigações policiais, o cantor só faz shows em lugares dominados pela facção criminosa. Porque contratam ele para cantar e ele vai cantar onde pagam, né? Varejo, dia livre de impostos, celebrado hoje, quinta-feira, dia 29 de maio, tem gasolina a R$ 4,24 em São Paulo. Aqui em Fortaleza, o litro está custando R$ 6,49, é a média. Lá, hoje a gasolina baixou para R$ 4,00, lá em São Paulo, porque hoje é o dia livre de impostos. R$ 4,24. Saiba mais promoções. Dia sem imposto e uma urgência de mais educação fiscal. É uma matéria correlata que a Folha de São Paulo traz sobre o assunto. O MST, Movimento do Sem Terra, afirma que o ministro do Desenvolvimento Rural, ou ministro da Agricultura, Paulo Teixeira, não está à altura do cargo e pede a demissão do ministro a Lula. Líder sem terra não quer mais dialogar com o titular da pasta, que se diz surpreso com essa declaração, porque, segundo Paulo Teixeira, a pasta dele, o ministério, vem cumprindo com todos os acordos feitos com o movimento dos sem terra. Na Câmara dos Deputados, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, o filho de número 3 do ex-presidente Bolsonaro, deverá mesmo ficar nos Estados Unidos e fazer campanha eleitoral no próximo ano à distância, dizem aliados. Alvos do ministro Alexandre de Moraes, do STF, provocam Moraes após a decisão do governo americano ameaçando de aplicar sanções internacionais a Alexandre de Moraes. Luto na diplomacia brasileira. Morre o embaixador Marcos Azambuja, um dos nomes mais importantes da diplomacia do país. E ele faleceu aos 90 anos. O diplomata foi embaixador na Argentina e na França. O motivo da morte não foi divulgado pela família. Fronteiras do pensamento. O cantor Gilberto Gil diz durante festival que a sua obrigação é contribuir para o desenvolvimento da IA, da inteligência artificial. Mia Couto, a escritora, rebate e afirma que a inteligência artificial não é algo que deva ser aplicado a máquinas. É a posição de Mia Couto. Ainda chamada de capa aqui da Folha de São Paulo, uma matéria escrita por Valdinei Ferreira. Bíblias de luxo são exemplo das mudanças de igrejas evangélicas para receber e atrair fiéis ricos que querem ler a palavra de Deus numa livro, chama até de brochura, numa brochura de luxo, toda como essa da foto, toda banhada dourada, banhada a ouro. Falando em livros, tem uma matéria especial na Folha de hoje,
com dicas dos melhores livros brasileiros de literatura do século XXI para ler. E essa coleção foi escolhida por um júri convidado pela Folha de São Paulo. Especial lista maiores obras nacionais do século. Com peso de grandes decisões à frente, ansiedade cresce entre a juventude em ano de vestibular, em ano de Enem. Saiba como lidar com essa ansiedade, principalmente o pessoal aí da geração Z, pessoal muito ansioso. Veja 5 caminhos para atenuar a ansiedade no período pré-vestibular. Aqui na editoria Todas, tem uma matéria dizendo assim: escolheram um cara branco para meu lugar, afirma a diretora brasileira nos Estados Unidos. Todos os dias a Folha traz uma memória que ela chama obituário. Ela resgata alguém importante nas artes, na literatura, na política do Brasil. E hoje o obituário tem como personagem a artista drag cearense, mas que virou referência na noite paulistana. O jogador Yuri Lima, hoje ele é o namorado ou namorido, porque acho que já está casado com a cantora Isa. Ele anunciou ontem que realmente abandonou os campos de futebol. Não é mais jogador profissional. Vai cuidar agora da carreira da mulher, a Isa. Morre na área internacional. Morre aos 61 anos Ed Gale. Esse ator, ele viveu aquele boneco Chuck, o boneco assassino, muito famoso nos filmes de terror. Miss cita maus tratos e renuncia ao posto. Isso aqui não foi no Brasil, foi na Índia. E a influencer, apresentadora, artista Graciane Barbosa, esteve há pouco tempo no Big Brother Brasil. Ela se converteu à igreja evangélica do pastor Silas Malafaia, no Rio de Janeiro. Agora, aqui no Ceará, a gente chama de crente, agora ela é crente. Editoria de Economia, nós temos aqui 4 chamadas. Primeira é com o deputado federal Arthur Lira, ele que foi até ano passado, era o presidente da Câmara Federal. Arthur Lira é aqui de Alagoas, aqui vizinho ao Ceará. E ele disse assim: sem compensação para estados e municípios, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 não vai passar. Ele afirmou. Os entes, que é estados e municípios, terão perdas e montante que deixará de ser arrecadado com a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês, ainda não está definido. A proposta do governo, que nem Hugo Mota, atual presidente da Câmara, nem o relator, que é o Arthur Lira, eles não concordam. A proposta do governo é tirar o dinheiro que vai deixar de ser arrecadado com quem ganha até R$5.000, com a isenção, sobretaxar em 10% quem ganha mais de R$50.000 por mês, que é tirar deste pessoal. Quem ganha mais de R$50.000
vai tapar o buraco desse déficit de quem ganha até 5 mil. Publicamente, Arthur Lira e Hugo Mota não aceitam e vão ter que procurar outra alternativa para fazer a compensação. Com a venda de ativos, o banqueiro Vorcaro aumenta o capital do Banco Master, que é de Minas Gerais, para viabilizar a operação daquela venda de 60% do banco para o Banco de Brasília, o banco do governo do Distrito Federal, que é o BRB. Pessoas a par do negócio dizem que recursos irão dar liquidez, dinheiro vivo e garantir o funcionamento do banco, porque muita gente, com medo de perder o dinheiro, está tirando o dinheiro que estava aplicado lá e o banco tem que pagar e o banco está sem dinheiro. Agora, com a entrada desse 1,5 bilhão que eles venderam para o BTG Pactual, dá para equilibrar as finanças do banco. Ainda chamada na editoria de economia da Folha de São Paulo, antecipação de decisão sobre o Marco Civil no STF pode causar censura privada, dizem os advogados aqui do Brasil que representam as Big Techs. Big Techs são grandes plataformas tecnológicas como Facebook, como Instagram, como WhatsApp, como o antigo Twitter, o X, né, que hoje é o X. E esse posicionamento, diz a jornalista Mônica Bergamo, que a matéria está na coluna dela, esse posicionamento é reação a um pedido da AGU, da Advocacia Geral da União, por medidas urgentes lá no Supremo contra a desinformação ou a favor da regulamentação da atividade dessas empresas multinacionais aqui no Brasil. Tarifas de Donald Trump e concorrência com a empresa chinesa BYD abalam o ano de vendas da Porsche. Porsche, como vocês aqui, esse carrinho aqui embaixo, que está aqui na foto, que o mais barato custa R$1,5 milhão de reais. É só para cliente top, né? Só carro de luxo, pois essas tarifas do Trump estão prejudicando as vendas da Porsche. O diretor-presidente da Porsche diz assim, uma tempestade violenta, que sobe a tarifa de importação e ninguém quer comprar. Enquanto isso, a BYD, que é a empresa chinesa, chega à linha, já está fabricando os modelos 2026, com mudanças em estilo e equipamentos. Portanto, está vendendo muito mais os carros chineses. Na política, nós temos só uma chamada de capa aqui na Folha de São Paulo. E como tem 4 chamadas de capa para economia e 1 de política, dá para ver qual é a importância que a Folha de São Paulo dá aos 2 assuntos na sua capa. E a única chamada diz o seguinte: testemunha no STF, no Supremo Tribunal Federal, o senador Hamilton Mourão diz que só conversou sobre saúde no telefonema que ele teve com o Bolsonaro horas antes de ir prestar depoimento no Supremo. O general prestou depoimento ao Supremo
na última sexta-feira, como testemunha de defesa da trama golpista. E o Supremo está querendo saber o que é que eles conversaram. Antes de entrar para o depoimento, que telefonema foi esse que ele recebeu de Bolsonaro? Isso é o Supremo querendo saber se está havendo obstrução de investigação, que é crime. Na página de turismo, nós temos uma matéria sobre a África. Saiba como é caminhar ao lado de gorilas em florestas de Ruanda, na África. Parques do país africano são abrigos para preservar os primatas e atraem turistas aventureiros do mundo inteiro. Na Guia Folha, a matéria é sobre um evento em São Paulo que resgata o Ballroom e mostra, e também esse Ballroom é um movimento dos anos 60 para os anos 80, era um movimento dos negros gays que organizavam festas privadas em todas as áreas, de dança, desfile, moda. E São Paulo, neste fim de semana, está realizando esse evento com uma mostra de fotos e objetos da época com LGBTs idosos, porque o movimento é de 60. Então, este povo hoje deve estar, quem está vivo deve estar aí na faixa dos 60, 65 anos. Aí que veja a programação na matéria da Folha de São Paulo. Para ler livros que falam sobre o samba, Prêmio Booker, renovação na Academia Brasileira de Letras e mais novidades literárias, traz a Folha de São Paulo. Editoria de cotidiano, uma matéria que chama muito a atenção, por isso que está na capa da Folha. Debaixo aqui, essa manchete, debaixo dessa foto, que a gente pensa que são bebês de verdade. Não, aqui são aqueles bonecos que são chamados de reborn. Bonecos muito parecidos, cada boneco desse custa R$10.000. Olha o que aconteceu lá em Salvador. Uma recepcionista lá em Salvador, recepcionista de hotel, contratou uma advogada, a Vanessa, contratou uma advogada, entrou na justiça porque a empresa dela não reconheceu um bebê reborn e não deu a ela licença maternidade. Na ação, ela pede indenização e salário família. A defesa, a advogada contratada, diz que essa recepcionista é alvo de escárnio e está processando a empresa porque não deu os 6 meses de licença maternidade por ela ter um boneco de plástico, acionando a justiça. Tanta coisa de importante para acionar a justiça, vai acionar a justiça para reconhecer um boneco, a maternidade de um boneco de plástico. Congresso Nacional. Senado aprova texto que susta decretos de Lula para demarcar os territórios indígenas de Santa Catarina. Para a oposição, medida do presidente Lula foi uma afronta ao legislativo. O projeto, aprovado no Senado, agora vai para análise da Câmara dos Deputados. Ainda na editoria Cotidiano, influencer que atropelou noivo e matou após o casamento no Rio de Janeiro, diz que fugiu do local
por medo de ser linchado. Acusado afirma que se entregou somente agora, porque agora estão aparecendo os fatos mais verdadeiros. Outra matéria na editoria de Cotidiano. Falhas graves encontradas nas inspeções dos aviões levaram à suspensão da Voipaz pela ANAC. A empresa, por outro lado, afirma que cumpre as exigências e atende aos padrões de segurança. Editoria de Mundo. Embaixador da Palestina chora ao falar sobre morte de crianças na faixa de Gaza. Veja o discurso do embaixador. Riad afirma que é insuportável ver ataques no local sem que ninguém faça nada. No caderno de Meio Ambiente da Folha de São Paulo ainda repercute o bate-boca, a briga que houve lá na comissão do Senado Federal entre a ministra Marina Silva e o senador Rogério. Podcasts Café da Manhã da Folha discute ataques à Marina e derrotas na pauta ambiental. A ex-deputada Manuela Dávila, ela que é do PCdoB, fala ao Café da Manhã sobre violência política de gênero no Brasil. Caderno de Esportes. Inter e PSG duelam pelo título europeu. Será sábado o jogo, após reformulações forçadas. Reconstruídos, times superam favoritos a caminho da decisão da Champions. No tênis, João Fonseca e Herbert em Roland Garros. Veja destaques esportivos na TV desta quinta-feira. E por último, no caderno de cultura, que é o caderno ilustrada da Folha de São Paulo, temos uma matéria dizendo que o escritor queniano, lá do Quênia, o Ngugi Wa Thiong'o, ele foi candidato a levar o prêmio Nobel. Isso, ele morreu ontem aos 87 anos de idade. Ben Lerner analisa em livro porque tanta gente diz odiar poesia a ponto de decretar sua morte. Prestigiado Prêmio São Paulo de Literatura requisita e-book para as inscrições e depois volta atrás. Norma poderia inviabilizar editoras menores. E o que temos, a dica da Folha, o que temos hoje na TV aberta? Tem documentários sobre a atriz Glenn Close. A atriz Glenn Close ficou muito famosa naquele filme Atração Fatal. É muito conhecido esse filme. E também tem uma série com Jéssica Biel. Antes de passar para a colega Sara, para ler as manchetes do jornal O Estado de São Paulo, nós vamos fazer um pequeno intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. O governo do estado está abrindo as portas do Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores hospitais públicos do Brasil, com a missão de cuidar ainda mais dos cearenses. Quando você chega aqui e vê que isso aqui foi feito para um cearense, é muito prazeroso. São 832 leitos, diversas especialidades como oncologia, hematologia e urologia, além de cirurgias vasculares, com profissionais qualificados e equipamentos de ponta. Nós vamos conseguir, com um equipamento desses, mudar a vida de muitas pessoas. A gente tem um profissional qualificado para ser uma das maiores referências desse país. É o governo que não para, transformando a saúde do Ceará, impactando a vida de quem mais importa. Você, cearense. Tem uma estrutura que até agora eu estou sem palavras para descrever. É magnífico. É sinônimo do novo hospital. Magnífico. Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará.
Na TV da Transparência, de segunda a sexta-feira, acompanhe as entrevistas de Edson Silva sobre temas importantes do nosso dia a dia. A manchete desta quinta-feira do jornal Estado de São Paulo é sobre guerra comercial. Tribunal de Comércio Internacional dos Estados Unidos barra tarifaço de Trump. Corte deu 10 dias para governo concluir suspensão. O Tribunal de Comércio Internacional dos Estados Unidos decidiu impedir o presidente Donald Trump de impor algumas de suas tarifas mais altas à China e a outros parceiros comerciais dos Estados Unidos. A decisão se estende às taxas recíprocas, anunciadas em abril. Elas incluem o Brasil e hoje estão suspensas. Após concluir que Trump não pode usar uma lei de 1977 para impor as tarifas, a Corte deu ao Executivo 10 dias para concluir processo burocrático de suspensão. O caso deve chegar à Suprema Corte. Kush Desai, porta-voz da Casa Branca, afirmou que relações comerciais injustas dizimaram comunidades americanas e não cabe a juízes não eleitos decidir como lidar com uma emergência nacional. Na capa do Estado de São Paulo, também nós temos um caso de vandalismo lá em São Paulo. Prédio de Niemeyer, painel de Cavalcante, pichação vergonhosa. Uma obra que está localizada no centro de São Paulo foi depredada por 2 rapazes no final de semana. Painel ornamenta a fachada de edifício do ano de 1955, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Como nós podemos ver aqui o resultado desse vandalismo. Já na editoria internacional sobre o governo Trump, Estados Unidos vetam autoridades estrangeiras cúmplices de censura. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, mencionou Europa e América Latina como regiões alvo da medida, sem citar nomes de atingidos. Em 2024, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, bloqueou a rede social X, que é o antigo Twitter, de Elon Musk. E sobre a economia, sob pressão, o governo agora fala em alternativas à alta do IOF. Após reunião com líderes dos maiores bancos do país, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan, disse que há propostas para o IOF tanto do governo como da Febraban. E 0,88% foi a alta ontem do dólar, que fechou em R$ 5,69. E a bolsa caiu 0,47%. Já aqui no Brasil, a Polícia Federal investiga grupo suspeito de planejar execução de autoridades. 5 foram presos. O grupo se autodenominou C4, que é o Comando de Caça a Comunistas, Corruptos e Criminosos, de acordo com a Polícia Federal. Já na editoria de Economia e Negócios, a Azul pede recuperação judicial nos Estados Unidos e valor de ações cai. E sobre o ranking de qualidade de vida das 20 melhores cidades, 14 estão no interior de São Paulo, de acordo com a pesquisa. E, por último, nós temos aqui uma seção, uma boa história do estado de São Paulo. Descendentes dão pistas sobre Da Vinci. Cientistas querem usar DNA para entender raiz biológica da criatividade do pintor renascentista. Oceli, quais são os destaques do jornal O Globo desta quinta-feira? No alto da capa do jornal O Globo, Sara e internautas, nós temos uma chamada para a primeira mostra de fotos do fotógrafo Sebastião Salgado. É a primeira mostra póstuma. Sebastião Salgado faleceu semana passada. A mostra é chamada Trabalhadores e está lá na Casa Furjan, no Rio de Janeiro. E como a gente sabe, as fotos todas do Sebastião Salgado são em preto e branco. Tem aqui até uma delas aqui ilustrando essa chamada. A manchete
do jornal Globo de hoje é sobre esse impasse fiscal. Não há alternativa para a alta do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, por hora, diz o ministro Fernando Haddad, sob pressão do Congresso. Diz assim o texto da manchete. Com crescente pressão do Congresso e de senadores e de setores, do Congresso e de setores da economia contra a alta do IOF, o ministro Fernando Haddad afirmou em jantar na noite de ontem com os presidentes da Câmara Federal e do Senado que eventual derrubada da medida do decreto afetará o funcionamento do Estado como um todo. A oposição já apresentou dezenas de propostas de decreto legislativo para derrubar o ato do Executivo, do governo. Deputado Hugo Mota e senador Davi Alcolumbre não falaram ao fim do encontro, ao fim do jantar ontem à noite, no qual só quem falou foi o Fernando Haddad, que atendeu aos jornalistas que cobriam o encontro, e ele disse no final que houve o compromisso de o governo apresentar medidas estruturantes de médio e longo prazos para a questão fiscal. Mais cedo, o Ministério da Fazenda recebeu de representantes dos bancos sugestões para alterar pontos do pacote de aumento do IOF, porque o IOF atinge os banqueiros, porque são crescimento dos impostos sobre operações financeiras. E as operações financeiras, 90% ou mais de 90% é através de banco. Então vai afetar os bancos. E a pressão é grande, porque os banqueiros é uma classe muito poderosa no país. Polícia Federal prende grupo que oferecia monitoramento de políticos e também fazia monitoramento de integrantes do Poder Judiciário. Operação da Polícia Federal prendeu 5 pessoas, entre eles militares e civis, auto-intituladas. O grupo se chamava Comando de Caça a Comunistas e Criminosos, que vendiam serviço de monitoramento de autoridades. Ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi um dos citados na operação e reagiu, soltou uma nota repudiando esse grupo. Ontem, no Jornal Nacional, mostrou a organização desse grupo paramilitar. E ele foi descoberto por causa de uma investigação de um advogado morto ano passado no Goiás. Aí foram atrás e encontrou esse grupo, que eles tinham lá nas planilhas dele, tinha o nome de Alexandre de Moraes, tinha o nome de outros ministros do STF e tinha o nome também de Rodrigo Pacheco, que na época, Rodrigo Pacheco foi presidente do Senado Federal. Hoje continua como senador por Minas Gerais. Justiça dos Estados Unidos suspende tarifas comerciais do presidente Trump. O governo poderá recorrer da decisão liminar de um tribunal de Nova York, que atendeu a uma ação movida por estados governados por governadores do Partido Democrata. E agora o governo vai recorrer à Suprema Corte dos Estados Unidos. O secretário de Estado, Marco Rubio, ameaça restringir vistos, agora não é de estudantes não,
ameaça restringir vistos de autoridades estrangeiras para entrar nos Estados Unidos. O secretário disse mirar quem censura empresas de tecnologia americanas, que já foram alvo de decisões aqui no Brasil do STF por descumprir lei brasileira. O STF já chegou a bloquear o X, o antigo Twitter, do Elon Musk, porque não cumpria as determinações do STF. Numa delas, não disse nem quem era o representante legal da empresa aqui no Brasil. Braço direito. Há 2 dias do fim do prazo, o bilionário Elon Musk deixa o governo Trump. E aqui uma foto de destaque na capa do jornal o Globo. Olha essa multidão, isso aqui é na faixa de Gaza. O pessoal aqui não está morrendo, não é de bala, não é de ataque, não é de fome. A quantidade de gente esperando um prato de comida. Guerra em Gaza chega a 600 dias, com morte de palestinos em busca de comida e protesto em Tel Aviv por reféns. Tel Aviv é em Israel e faixa de Gaza é na Palestina. Diz a legenda desta foto, aliás, dessas fotos. Tumulto, a primeira foto, tumulto durante a invasão de um armazém da ONU em Gaza deixou 4 mortos, isso pisoteado. E aqui na foto da direita, em Tel Aviv, um protesto cobrou a libertação dos reféns, ampliando a pressão sobre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. As operações militares no enclave foram alvos ainda de críticas do chanceler da Alemanha, rompendo longa tradição da Alemanha de evitar se pronunciar sobre atritos públicos no país com Israel. Brasil. O país criou 257 mil vagas de trabalho com carteira assinada no mês de abril, no mês passado. É um número acima do projetado. Estimativas de economistas giravam em torno da criação de 170 mil empregos. Alcançou 257 mil empregos. O salário médio de admissão teve uma leva alta, mostrando que o mercado de trabalho no Brasil está aquecido. O pessoal está contratando mais. A empresa aérea Azul entra com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. O plano de reestruturação da companhia aérea brasileira prevê redução da frota de aviões em 35% e inclui acordos com credores para equacionar a dívida. E esse acordo é para parcelar a dívida e diminuir o preço para conseguir pagar o que deve. Frota de ônibus renovada até 2028. Prefeitura do Rio de Janeiro antecipa processo de licitação e promete 100% de ônibus novos até o ano de 2028. A implantação do JAE, que é um cartão de passagens lá no Rio, chama JAE, é o nome. Novo sistema de bilhetagem deve ser adiada para entrar em vigor. Não está havendo consenso entre prefeitura e empresas e os empresários. E o prefeito Eduardo Paes tem mais um recuo. Depois dele recuar de proibir som nas
barracas de praia do Rio de Janeiro, na orla marítima, e agora ele recuou, ele desiste do limite de 60 km por hora para moto. Ele também tinha feito esse decreto. Moto no Rio de Janeiro só podia andar até com 60 km por hora. Ele também já recuou. Drama na Copa Libertadores, futebol. Flamengo sofre até o fim contra a lanterna do grupo, mas se classifica. O rubro-negro flertou com o vexame até o minuto final da partida, quando Rossi salvou um gol do Desportivo Táchira, mas bateu o time venezuelano no Maracanã por 1-0 em jogo muito tenso e passou para as oitavas de final. E por último, obituário. Marcos Azambuja morre aos 90 anos. Longos serviços prestados à diplomacia brasileira. Um dos principais embaixadores da história do Itamaraty, ele passou por postos marcantes, como as embaixadas da Argentina e da França, e representou o país na ONU e em eventos importantes das últimas décadas. Sara, o que é que nós temos na capa do Correio Brasiliense em Brasília? Bom, Celi, no alto da capa temos aqui sobre economia em relação à gripe aviária. Suspeita de gripe aviária fecha o zoológico de Brasília, um dos pontos turísticos e de lazer mais importantes da capital. O zoológico está temporariamente proibido de receber visitantes. O fechamento dura até que as autoridades descartem a possibilidade de 2 aves terem morrido infectadas pelo vírus H5N1. O alerta foi dado ontem, após a localização das carcaças de um pombo e um irerê, espécie de marreco. Todo o público foi retirado do parque e as amostras das aves recolhidas pela Secretaria de Agricultura do Distrito Federal e enviadas a um laboratório federal. Segundo os técnicos, os bichos não pertencem ao plantel do zoológico. O Brasil registrou 2 focos da gripe aviária neste ano. Um numa granja comercial do Rio Grande do Sul e outro num sítio lá de Minas Gerais. E na editoria internacional, os Estados Unidos vão negar vistos a quem censurar cidadão americano. O secretário de Estado do governo Trump, Marco Rubio, anunciou que Washington negará o visto às autoridades estrangeiras que bloquearem publicações de cidadãos dos Estados Unidos nas redes sociais. Medida poderia atingir Alexandre de Moraes, ministro do STF. E em audiência na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, o chanceler Mauro Vieira reagiu e alegou que o Brasil não tem parcerias incondicionais. E ainda é chamada de capa sobre política, desagravo a Marina na posse de ministra. Nova chefe do Ministério das Mulheres, Márcia Lopes, assumiu o cargo ontem em evento marcado pelo apoio à ministra Marina Silva, alvo de ataques de senadores em sessão no Congresso. E abre aspas. Estamos estarrecidas. Décadas de luta das mulheres por respeito não podem ser ignoradas. O que vimos com Marina é inadmissível, fecha aspas, disse Márcia, que propôs uma frente para combater a violência de gênero. E ainda na editoria de economia, o governo pode alterar IOF. Pressionado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ouviu queixas do mercado financeiro, que prevê elevação no custo do crédito em até 40%. Já na editoria Brasil, tabela fatal de autoridades. Quadrilha de assassinos oferecia serviços de extermínio de políticos e juízes. Polícia Federal prendeu 5 pessoas. Morte de um ministro de tribunal custava R$250 mil. Suspeita de ataque. Policiais militares interceptaram um ônibus que saiu de Santa Maria e detiveram 23 homens que estariam planejando agredir frequentadores do restaurante comunitário do Gama. Eles foram levados à 20ª DP, que está localizado lá em Gama, no Distrito Federal.
Já na seção Direito e Justiça, temos 3 destaques. Primeiro é sobre o alerta de golpes. Com acesso a processos, criminosos se passam por advogados para enganar vítimas com a promessa de receber as ações. Também temos aqui uma homenagem. Distritais celebram o ministro do STJ, Reinaldo Soares da Fonseca. E na seção Data Vênia, escolhido por Lula, Carlos Augusto Brandão deve ficar em turma de Direito Penal do STJ. E sobre o tempo, frio intenso, temperatura vai cair ainda mais. Em xenofobia, o volante Bobadilha é intimado a depor. Também temos aqui um destaque sobre sem impostos. Ao CB.poder, o presidente da CNDL, José César da Costa, falou sobre o dia livre de impostos e criticou também o aumento do IOF. E por último, temos aqui no Caderno de Cidades, Remédio para a Alma. O projeto Teatro Sara apresentou o show da cantora Leila Pinheiro, que encantou os pacientes do hospital no dia do aniversário da presidente da Rede Sara, Lúcia Braga. A artista reuniu canções com mensagens de amor, alegria, fé e esperança. Agora o Oceli com os destaques da capa do jornal cearense O Povo. Jornal O Povo, Sara, traz como manchete, nesta quinta-feira, dia 29, 9,2 mil novas vagas de trabalho. Ceará tem melhor saldo de empregos do ano no mês de abril. Resultado vem de 56.152 admissões e 46.931 desligamentos nesse período de um mês, abril, e após uma perda de 2.462 empregos formais no mês anterior de março. Fortaleza, a capital, foi a 6ª cidade que mais contratou no país inteiro. Estas 2 fotos é para ilustrar uma matéria no caderno Vida e Arte, que é o caderno de cultura, e a outra na editoria de cidades. A primeira é dizendo que a Orquestra Contemporânea Brasileira e o grupo, a banda Dona Zefinha, que é cearense, realizam um concerto especial, apresentação única, vai ser domingo à noite, lá no Teatro José de Alencar, unindo música e teatro. Na área de cidades, a primeira sala Google indígena do Brasil é inaugurada numa escola Pitaguari, lá no município aqui de Maracanaú, que fica vizinho a Fortaleza. E lá tem a aldeia dos índios Pitaguari. Esta outra foto é para uma praça que tem aqui na Orla Marítima de Fortaleza, para quem não é daqui, que fica ali na volta da Jurema. É o Jardim Japonês. É uma praça, uma pequena praça, pois o equipamento localizado na beira-mar apresenta falta de manutenção. A Secretaria Regional 2, que é responsável pela área, diz que está ciente da situação e que fará uma avaliação do local. Ainda vai fazer uma avaliação. Na política, a chamada Lula autoriza a obra no eixo do canal da transposição do Rio São Francisco, que vai atender o Ceará. Isso foi ontem, numa cerimônia lá na cidade de Salgueiro, Pernambuco. A reportagem de hoje do Jornal O Povo é sobre vendas de imóveis no Ceará, que sobem 13%. E o setor projeta novo recorde. Outra matéria na área de cidades. Professores de Fortaleza terão 1.000 vagas de bolsas de pós-graduação. E por último, na área de esportes, o Fortaleza encara
hoje um jogo decisivo contra o Racing da Argentina, vai ser lá na Argentina. Aí o jogo vai ser 9h30 da noite pela Copa Libertadores. Se o Fortaleza empatar, ele passa à frente. Se perder, vai depender de outros resultados. Sara, o que é que nós temos de novidade na capa do jornal Valor Econômico? No alto da capa do Valor Econômico desta quinta-feira, temos 3 chamadas. A primeira é sobre a indústria automobilística. Stellantis anuncia Antônio Filosa como seu próximo CEO a partir do dia 23 de junho. Também temos aqui um destaque para a Argentina. O país emite $1 bilhão $1 bilhão em bônus denominados em pesos, com vencimento em 2030 e pagando juro nominal de 29,5%. Também temos a chamada sobre meio ambiente. Ministra Marina Silva aponta os riscos do projeto do novo marco do licenciamento ambiental. E a manchete de hoje vai tratar sobre finanças. Após reunião com bancos, Fazenda admite discutir alternativas a alguns pontos do IOF. Alta do imposto tem resistência do setor financeiro, varejo e oposição no Congresso. O governo resgatará R$1,4 bilhão de fundos para compensar a perda de receita. Após reunião do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com os presidentes dos principais bancos privados e da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, o governo sinalizou que aceita discutir pontos isolados do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras, IOF, anunciado na semana passada. E o setor financeiro e o produtivo, em especial o varejo, tem reagido à medida, que deve encarecer o crédito e pode desestabilizar cadeias de fornecimento. Sem acordo, há risco de judicialização. E o próximo destaque da capa de hoje: Estados Unidos adotam sanções que podem atingir o STF. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou ontem restrições para concessão de vistos a autoridades estrangeiras que tomam ações flagrantes de censura contra cidadãos e empresas de tecnologia do país. A avaliação é que a medida pode atingir o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que tem desafiado as plataformas ao determinar a exclusão de conteúdos e a suspensão de perfis que espalham desinformações e atacam as instituições, tendo inclusive bloqueado a rede X, o antigo Twitter, no país temporariamente no ano passado. E ao se manifestar sobre o assunto, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que o interesse nacional está sempre em primeiro lugar e que o Brasil não tem parcerias incondicionais, sinalizando que, em caso de sanções, o governo brasileiro poderá reagir. E ainda falando sobre os Estados Unidos, o Elon Musk anuncia sua saída do governo Trump. O Elon Musk anunciou ontem que vai deixar o seu cargo no governo de Donald Trump após liderar esforços caóticos para reduzir e reformar a burocracia federal. Em sua rede social X, o bilionário agradeceu ao presidente pela oportunidade de reduzir gastos desnecessários e disse que a missão do seu Departamento de Eficiência Governamental, DOGE, só se fortalecerá com o tempo, à medida que se tornar um modo de vida em todo o governo. A saída do empresário ocorre um dia depois de ele criticar a proposta de orçamento do governo em entrevista à CBS, dizendo-se inclusive decepcionado com o que o presidente chama de seu grande e belo projeto de lei. Elon Musk classificou a proposta como um enorme pacote de gastos, que aumenta o déficit e acaba com os esforços do DOGE em cortar as despesas. E o próximo destaque: os fundos globais de Venture Capital, que é o capital de risco que investe em startups, tiveram primeiro trimestre e a pior captação para o período desde 2017. Segundo o levantamento da KPMG, o Brasil soube aproveitar a seletividade dos investidores e teve desempenho melhor que o de outros países, especialmente México e Canadá, diz Carolina de Oliveira, que está na imagem em destaque. Ela é sócia da
KPMG e líder de Private Enterprise na América do Sul. E o país atraiu 435 milhões de dólares em 80 operações. Gasto tributário supera previsões feitas pela Receita Federal. E por último, Azul poderá ter aporte de aéreas americanas. Com a recuperação judicial nos Estados Unidos, a Azul busca reestruturar dívidas de 35 bilhões de reais. E após a apresentação dos destaques do jornal Valor Econômico, eu convido você para acompanhar a seguir os comentários do dia com o jornalista Edson Silva. Vitor Valim, ex-prefeito de Caucaia, está inelegível por 8 anos, não podendo ser candidato a nenhum cargo eletivo nas próximas 5 eleições, até 2040. Essa inelegibilidade é por conta da decisão do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que o condenou a devolver 6.943.100,99 e a uma multa de 5% sobre o total da devolução. A Procuradoria-Geral do Estado terá que fazer a cobrança de toda a multa, 76 milhões de reais, 7 milhões de reais. Ele foi condenado a 6 milhões e 900, com mais 5% de multa. A Secretaria, a Procuradoria-Geral do Estado, terá que fazer a cobrança dos quase 7 milhões da devolução do dinheiro surrupiado e o valor da multa. Enquanto o Ministério Público Estadual, informado da decisão do Tribunal de Contas do Estado, deverá, ele tem a opção de fazer ou não, mas ele deverá, por quê? Porque ele tem elementos para realmente denunciar o ex-prefeito, porque o processo feito pelo Tribunal de Contas do Estado comprova a malversação do dinheiro público e que ele e outras pessoas se locupletaram daquela importância. Então, o Ministério Público Estadual, informado da decisão do Tribunal de Contas, deverá propor a ação criminal competente. Vitor Valim, na prática do crime em que foi alcançado pelo TCE, levou outras pessoas com ele, assessores da Prefeitura de Caucaia. A decisão do TCE foi em um processo ou tomada de contas especiais que teve início praticamente no começo da administração Vitor Valim, lá pelos anos de 2021, quando ele criou uma empresa Arapuca chamada de Souri Ambiental, que foi denunciado muitas vezes, inclusive pelo ex-vice-prefeito da época, o Deusinho. Um outro processo, esse aqui ele já está condenado. Isso aqui foi uma tomada de contas especial, por conta da criação dessa empresa Souri Ambiental, uma Arapuca. Um outro processo já está sendo providenciado por irregularidades constatadas pelo setor competente do Tribunal de Contas, agora no ano passado, final da gestão de Valim
em Caucaia. A previsão, pelas informações que se tem, dos desmandos do prefeito Valim ao longo de 4 anos, é que todas as contas de governo dele deverão ser julgadas ou recomendadas que sejam julgadas pela Câmara Municipal como irregulares. Valim, por tudo o que fez, é um exemplo de prefeito irresponsável. Sempre se ouviu denúncias de irregularidades na sua administração, um dos municípios mais importantes do estado. O TCE demorou muito a atuar para estancar a malversação dos dinheiros públicos naquela cidade da região metropolitana de Fortaleza. As influências políticas, embora tenham dificuldades de interferir nas decisões dos conselheiros do TCE, chegam a dificultar o trabalho da Corte de Contas. Agora mesmo, no caso da tomada de contas especiais, a conselheira Onélia Santana tentou procrastinar a decisão que condenou Valim, pedindo vistas do processo há 2 meses, quando a conselheira Soraya Vita levou a julgamento. A conselheira Onélia não obteve sucesso no seu intento. Valim era ou ainda é afilhado de Camilo Santana. Este pode até interferir junto ao Ministério Público Estadual para procrastinar a abertura de um processo crime contra Valim, ou até interferir junto ao Judiciário para evitar que Valim fique inelegível por 8 anos. A lei das inelegibilidades, que trata da condenação de um elemento desse aí, ele fica inelegível, salvo se a Justiça suspender os efeitos da condenação da Corte de Contas. Isso não é impossível, pode até ser difícil. A cobrança dos recursos da condenação, dos 7 milhões de reais, deve ser feita pela Procuradoria-Geral do Estado. Aí é competência do governo. O Ministério Público cuida da ação criminal e a Procuradoria de receber o dinheiro definido pela condenação no Tribunal de Contas. É significativo que a sociedade fique atenta a isso, porque de repente, lá daqui mais alguns anos, a gente esquece já dessa história aqui, dessa condenação, virão outras condenações e mais tarde também a gente esquece, porque é hábito nosso aqui no Brasil esquecer um escândalo porque surgiu imediatamente um outro. Mas é interessante, é bom, é significativo que a sociedade fique atento para isso, para essa situação do município, do ex-prefeito Valim, no município de Caucaia. Daqui a uns 6 meses é um bom tempo para se cobrar do Ministério Público se ele propôs a ação criminal ou não e por quê. E também se cobrar do Estado do Ceará se ele já recebeu os 7 milhões
que o Valim subtraiu do erário municipal de Caucaia, porque é competência da Procuradoria-Geral do Estado fazer essa cobrança. Então, vamos dar um prazo, daqui a 6 meses vamos saber como anda esta situação. Porque só a vigilância da sociedade pode impedir a impunidade de elementos do tipo. O deputado estadual João Jaime é o nosso convidado de hoje na entrevista do meio-dia e ele vai falar sobre Jericoacoara. Ele tem algumas denúncias sobre ações que estão prejudicando aquele paraíso turístico do estado do Ceará. O deputado João Jaime é o nosso entrevistado de hoje ao meio-dia. Os governistas estão acompanhando de perto toda a movimentação política nacional que possa interferir nas alianças políticas cearenses, a partir das fusões partidárias, formação de federações e o envolvimento direto do PSD nas eleições do próximo ano aqui em Fortaleza. Bom, foi motivo de especulação essa imagem que nós estamos mostrando aí no vídeo. O encontro de Domingos Filho, que é secretário de Desenvolvimento Econômico do Ceará e presidente estadual do PSD, o seu filho, deputado estadual Domingos Neto, sua mulher, a prefeita de Itauá, Patrícia Aguiar, juntamente com Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, ao lado do governador Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo, o nome apoiado pelo PSD para ser candidato a presidente da República, disputando com o presidente Lula. Domingos e a família foram levados ao encontro do governador de São Paulo pelo presidente nacional do PSD, o Gilberto Kassab. No universo político cearense, tem-se como certo que, se o PSD, que o PSD ficará de fora da aliança de apoio ao governador Eumano de Freitas, se Tarcísio for candidato a presidente da República. E o PSD saindo da aliança do governo é mais uma situação muito delicada para a coligação do governador Eumano, que já tem como certo a perda do PP por conta da federação com o União Brasil e do Podemos por conta da fusão com o PSDB. Muito bem. O governador Eumano de Freitas nomeou os deputados estaduais, seus aliados, Guilherme Sampaio e Salmito Filho, para o Conselho Estadual de Segurança. O ato do governador, conhecido ontem, não diz se os 2 deputados foram indicados pela Assembleia para representar o Poder Legislativo nesse Conselho Estadual de Segurança ou se foi, uma iniciativa do próprio governador. O sistema penitenciário do estado do Ceará, com uma dispensa de licitação, contratou uma empresa por R$3 milhões para alocar mão de obra.
dispensa de licitação. Olha, está sendo muito comum essa história de dispensa de licitação. O Tribunal de Contas do Estado precisa estar atento a essas publicações que acontecem no Diário Oficial do Estado para saber por que dispensa de licitação num volume de recursos de 3 milhões de reais. Dizendo isso, nós estamos encerrando a nossa participação de hoje neste primeiro bloco de notícias aqui na TV da Transparência, convidando-os a seguirem conosco